Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 17 de novembro de 2025. E vamos começar com algumas informações que nós temos por parte de Kiev. E os analistas da revista Bild já analisaram quais foram os ganhos territoriais da Rússia durante este mês, o mês de novembro. Eles referem que a Rússia conseguiu capturar 900 km² do território da Ucrânia. E estes 900 km² correspondem aproximadamente à área de Berlim. E eu vou só relembrar que ainda estamos a meio do mês, por isso podemos esperar que este número aumente bastante. E é um número bastante grande, para ser sincero, e já é um número que nós não víamos desde o ano de 2023. Não vou estar a contar com o ano de 2022, que foi quando a Rússia começou esta operação militar especial na Ucrânia. Mas a partir de 2023 já poderemos estar certamente a falar de um recorde ou de um anti-recorde. Além disso, tivemos uma fonte na Ucrânia que referiu que a aprovação de Zelensky caiu abaixo dos 20%, e isto deve-se ao escândalo da corrupção que anda a acontecer em torno do governo ucraniano, do Volodymyr Zelensky e do seu círculo de pessoas mais próximo. Além disso, durante a noite de hoje a Rússia atacou o território da Ucrânia com alguns drones do tipo Guerani com alguns mísseis. E, por exemplo, em Odessa já tivemos algumas imagens de alguns ataques e das explosões registadas aqui e dos incêndios, e as fontes ucranianas referem que mais infraestruturas relacionadas ao setor energético foram atingidas, mas também algumas infraestruturas militares. Mas agora vamos passar à situação no terreno e ver os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas. Vamos começar com a direção de Zaporizhia. E aqui a oeste desta ofensiva por parte da Rússia, tivemos a destruição de uma ponte ucraniana nos últimos dias, precisamente na aldeia de Grigoriivka. Tivemos aqui este vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar esta ponte destruída, e isto de certeza que poderá de alguma forma afetar a logística ucraniana em direção às vilas de Stepnohirsk e de Primorsky. Por aqui vemos que passa um rio, mas para ser sincero, existe aqui uma estrada alternativa, mais longa na verdade, e também podem ser construídas pontes temporárias sobre este rio. Portanto, a destruição desta ponte pode de facto afetar a logística dos ucranianos nesta direção, mas não será de forma significativa. Continuando, vamos à direção a leste desta ofensiva por parte da Rússia e, segundo algumas fontes, incluindo fontes neutras, mas também fontes pró-ucranianas, como a Deep State, os russos conseguiram expandir a sua zona de operação e conseguiram capturar mais territórios em torno da cidade de Guliáipolha. E segundo algumas fontes da Rússia, a última linha defensiva dos ucranianos em direção a esta cidade já foi totalmente capturada pela Rússia. Mas para já não vamos ajustar o mapa porque não temos provas visuais disso. Mas só para relembrar, ainda durante o dia de ontem, ajustámos estes territórios a favor das forças russas. E neste caso sim, já tivemos estas provas visuais, como é habitual nestes vídeos que os russos nos publicam. Portanto, podemos avançar. Aqui ao norte, em direção a Pokrovsk, tivemos mais avanços confirmados por parte da Rússia, e as forças russas conseguiram conquistar a aldeia de Rai, que se situa especificamente nesta porção do mapa, e mais uma vez temos um vídeo habitual, como os russos costumam publicar, que é um vídeo a mostrar inicialmente como eles estavam a destruir as posições defensivas ucranianas e a atacar ali os seus soldados e alguns veículos, e depois os russos avançaram com a infantaria e conseguiram erguer as suas bandeiras em alguns pontos do mapa. Vou tentar localizar estas imagens aqui no vídeo, e uma destas imagens está mesmo aqui, e portanto temos a confirmação visual que de facto os russos conseguiram aproximar-se mais desta cidade de Pokrovsk. Portanto, o objetivo dos russos nesta direção é expandir a sua zona de controlo para o oeste e, numa primeira fase, conquistar as vilas de Bratsk, Andriivka, Viradny, para depois conseguir avançar em direção a Pokrovsk. Vamos continuar e agora vamos à direção de Pokrovsk, onde também tivemos mais alguns desenvolvimentos importantes, e durante as últimas 24 horas tivemos a fonte pró-ucraniana Deep State a referir que houve uma expansão
da Grey Zone, da zona contestada por ambos os lados, e por isso, muito provavelmente, soldados russos já foram vistos a operar nestes campos e nestas redes de trincheiras que se situam aqui. Portanto, estamos a ver que o semicerco à cidade de Mirnograd está a apertar e até tivemos as provas que de facto os russos conseguiram expandir a zona controlada por eles próprios nesta porção do mapa. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem, onde fizemos um ajuste significativo a favor das forças russas nesta direção, apesar de já termos algumas fontes a referir estes avanços por parte da Rússia, mas apenas ontem tivemos a confirmação por vídeo que os russos têm de facto um controle forte sobre aquele território. E neste vídeo podemos ver como os ucranianos estavam a atacar alguns soldados russos que se estavam a movimentar naquele ponto do mapa. E nós vemos esta estrada que se situa aqui, que é facilmente geolocalizada. Portanto, este canto era o canto que aparecia ali no vídeo e, portanto, temos de facto a prova visual que os russos controlam esta área do território. Já durante o dia de hoje tivemos a confirmação que os russos estão mesmo quase muito perto de conquistar totalmente a cidade de Pokrovsk e só lhes resta basicamente este conjunto de casas que se situa nesta porção do mapa, porque durante o dia de hoje tivemos um vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar como alguns dos seus soldados estavam a atacar as posições russas e algumas destas imagens foram geolocalizadas no mapa, como é óbvio, e 2 destes ataques decorreram nestes pontos específicos do mapa. Portanto, com base neste vídeo, ajustamos esta porção a favor das forças russas. E eu referi no vídeo de ontem que Syrskyi, o comandante em chefe das forças armadas ucranianas, concentrou em torno de Pokrovsk um contingente de mais de 10 mil soldados e que os ucranianos muito provavelmente iriam começar com mais contra-ofensivas em direção a Pokrovsk para pelo menos desbloquear o semicerco aos ucranianos em Mirnograd. E os russos até já publicaram alguns vídeos onde estavam a mostrar ataques efetuados aos ucranianos e às posições ucranianas em alguns pontos deste território. Tivemos vários ataques deste género, mas aquilo que eu disse ontem continua válido e provavelmente podemos esperar contra-ataques por parte dos ucranianos nos próximos dias. E, por exemplo, tivemos aqui mais veículos armados ucranianos destruídos que estavam-se a preparar para estes contra-ataques e contra-ofensivas, mas que depois foram atacados pelos drones da Rússia. Vamos continuar e agora vamos a norte, da direção de Pokrovsk, e tivemos aqui a confirmação que as forças russas conseguiram conquistar totalmente a aldeia de Volodimirovka. E tivemos um vídeo, mais uma vez publicado pelas fontes pró-ucranianas, a mostrar como eles estavam a atacar algumas posições dos russos. E obviamente estes vídeos foram geolocalizados no mapa e portanto temos a certeza que os russos controlam aqueles territórios. E nos últimos dias os ucranianos têm vindo também a efetuar uma série de contra-ataques e contra-ofensivas nestes eixos aqui, e até tiveram sucesso e conseguiram restaurar algum controle sobre algumas posições, mas parece que os russos conseguiram segurar a sua defesa e de facto conseguiram semi-cercar as forças ucranianas em torno da vila de Shakhovka. E na verdade os ucranianos continuam com tentativas de contra-ataque, mas desta vez pelo norte, e tivemos uma prova disso, que foram vários ataques efetuados pelos russos aos veículos ucranianos que estavam a participar neste contra-ataque, como tanques e outros veículos armados, só que eles foram atacados pelos drones FPV das forças russas. Vamos continuar e da direção de Konstantinivka também fizemos mais alguns ajustes no mapa e mais uma vez a favor das forças russas que conseguiram avançar mais aqui na aldeia de Ivanopilha. E inicialmente tivemos relatos de fontes neutras a relatar estes avanços por parte da Rússia e em seguida tivemos mais uma vez um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram aos soldados russos. Não vamos ver este vídeo até ao fim por causa da violência, mas alguns destes episódios ocorreram especificamente naquela porção desta vila. Continuando, vamos à direção de Siversk
e de Liman e, após uma pausa operacional, os russos retomaram a sua ofensiva, o seu ataque, principalmente à cidade de Siversk. E durante as últimas 24 horas, supostamente, os russos conquistaram totalmente a aldeia de Platonivka. Tivemos apenas um relato por parte das Forças Armadas Russas que operam nesta região e por parte do Ministério de Defesa da Rússia. Contudo, não tivemos nenhuma imagem que comprovasse estes avanços por parte da Rússia. Mas o autor deste mapa decidiu ajustá-lo a favor dos russos, mas eu vou relembrar que o mais importante para mim, como eu digo aqui no canal, são os vídeos e imagens que comprovam de facto a verdadeira situação no terreno. E portanto vamos ficar atentos ao mapa aqui nesta região e ficar à espera que tenhamos provas de avanços por parte da Rússia. Contudo, vemos aqui uma concentração grande de ícones, que são na verdade ataques que as forças russas realizaram ao longo das últimas horas. E portanto esta concentração apenas nos mostra que de facto os russos intensificaram esta ofensiva nesta direção e espera-se que nos próximos dias os russos consigam melhorar as suas posições, mas vamos ver como os ucranianos vão defender os seus territórios. E portanto vamos voltar a analisar esta direção nos próximos dias. Continuando, da direção de Kupiansk não tivemos nada de novo confirmado no mapa. E só para relembrar, Syrskyi também enviou para aqui um contingente de 10.000 soldados, supostamente, segundo algumas fontes militares ucranianas, e por isso também se esperam mais contra-ataques por parte dos ucranianos em direção a esta cidade. Vamos agora à direção de Kharkiv, onde também fizemos mais um grande ajuste no mapa. E por exemplo, ainda durante o dia de ontem, tínhamos esta situação onde tivemos muitos relatos de várias fontes, incluindo fontes pró-russas e fontes neutras, a referir que os russos já controlavam estes territórios, mas como não tivemos provas visuais disso, não ajustámos o mapa a favor das forças russas. Contudo, durante o dia de hoje, tivemos de facto a confirmação que os russos conquistaram totalmente a vila de Dvorichansky. Tivemos este vídeo publicado pelas fontes pró-russas a mostrar como alguns soldados russos estavam a erguer as suas bandeiras nesta vila, ou mais especificamente nas ruínas desta vila. Portanto, temos aqui de facto a prova que as fontes não estavam-nos a enganar e que os russos de facto controlam estes territórios todos. Portanto, vemos que a ofensiva por parte dos russos em Kharkiv, na sua porção mais a leste, está a intensificar-se e muito provavelmente o objetivo dos russos é seguir neste eixo mais a fundo do território ucraniano. E enquanto isso, aqui na cidade de Vovchansk, enquanto os russos completam a conquista desta cidade, também se vão preparando para avançar em direção a sul. E muito provavelmente o objetivo dos russos será de facto encontrar estas duas ofensivas aqui pelo meio para depois desenvolver uma ofensiva ainda maior neste eixo aqui. E já será uma ofensiva em direção à cidade de Izium. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. E não tivemos nenhum ataque efetuado em profundidade por parte da Ucrânia, ou pelo menos confirmação desses ataques. E por isso neste vídeo não referi muita coisa acerca dos resultados atingidos pelos ucranianos. Mas espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.